Então é isso, gente. Está no ar aqui mais um episódio do Eurocomics e hoje eu trago um convidado ilustre aqui no programa, o nosso querido Pedro Bolsa, tradutor, um dos sócios da editora Aceita da BD em Portugal. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, PH? Beleza, meu amigo? Então, o Pedro, português, mas que fala o brasileiro, né? Ele fala o português do Brasil como ninguém, até porque o Pedro viveu aqui, né, cara? Conta rapidinho, como é que foi isso? Você passou quanto tempo aqui no Brasil? Eu morei no Brasil durante 20 anos. 20 anos. Um pouco mais de 20 anos, mas pronto. É próximo bastante. Em que ano que foi isso? Eu fui para aí tipo 1980 e voltei em 2003. Ou 2000, Nossa. eu não lembro direito. E estudou na PUC aqui no Rio de Janeiro, foi isso? Eu estudei na PUC e cresci lendo Mortadelo e Salaminho. Maravilha, que é o tema da nossa matéria, porque não sei se você está acompanhando, mas a editora Figura, né, através do selo Figurinha, acabou de lançar esta maravilha aqui, em capa dura, né, que é o primeiro volume da série do Francisco Ibáñez, se chama O Sulfato Atômico. Esta série desses dois agentes secretos maravilhosos. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos contar um pouquinho da história de Mortadelo e Salaminho nesse vídeo aqui, e aí a gente volta conversando sobre Mortadelo e Salaminho, sobre esta HQ. Vamos lá! Os marmanjos de plantão vão se lembrar destes dois agentes secretos criados em 1958 pelo espanhol Francisco Ibáñez Talavera. Mortadelo e Filemón no original em espanhol ou Salamão e Mortadela em português de Portugal é uma série em quadrinhos que mostra as desastrosas investigações de dois espiões a serviço de um poderoso serviço de inteligência, a TIA, Técnica em Informações Avançadas, paródia da famosa CIA e da série americana O Agente da Uncle. Os dois também eram, de certa forma, inspirados em Sherlock Holmes e Watson. A grande inimiga dessa agência era a Sogra, secreta organização de gatunos, raptores e assassinos. Mortadelo e Salaminho viviam metidos nas maiores confusões. O magricelo e narigudo Mortadelo era o rei dos disfarces, conseguindo se transformar no que quisesse, enquanto Salaminho era o azarado e baixinho chefe que sempre se estrepava por conta de Mortadelo. A gente não pode esquecer, claro, né, do professor Bactério e suas invenções mirabolantes, do superintendente da tia, o Super, e da secretária rechonchuda Dona Ofélia, apaixonada pelo Mortadelo. Mortadelo e Salaminho já viraram desenho animado e ganharam em 2003 uma versão para o cinema chamada La Gran Aventura de Mortadelo e Filemón, filme dirigido por Javier Fesser. Em 2008 foi a vez de Mortadelo e Salaminho, Missão Salvar a Terra, continuação do primeiro filme, todos esses dois longas com atores de verdade. Já no ano de 2014 foi a vez da animação feita por computador Missão Inacreditável. Como curiosidade, Mortadelo e Salaminho viveram uma aventura no Rio em 2016, na época das Olimpíadas, numa missão em que tem que investigar um tipo de doping ao contrário, né, que estaria enfraquecendo atletas. Mortadelo e Filemón Rio 2016 foi o nome dessa aventura inédita no Brasil. Então é isso. Pedro, você tem acompanhado esse lançamento. A gente queria falar especificamente aqui da sua relação com Mortadelo e Salaminho. Você deve ter muitos álbuns em espanhol. A gente queria que você falasse um pouquinho sobre esta aventura. Você não teve a oportunidade de ler este álbum, mas, cara, olha só. Eles colocaram aqui os extras, né, no começo e fez toda a diferença, né? Antes de partir para a história, você tem aqui os extras, as cores. Eu creio que elas foram restauradas por computador, mas sabe que o resultado ficou legal? Não tem a capa original, não tem também, eu imagino, as cores originais, eu imagino. Mas o resultado está muito bom, cara. Está primoroso o álbum, impresso em papel couché. Parabéns aí ao selo Figurinha da editora Figura. Mas conte-me sua relação com Mortadelo e Salaminho e esta história aqui. Bem, eu li o Mortadelo e Salaminho pela primeira vez em alguma revista portuguesa que eu tinha quando eu era pequeno aqui em Portugal,
Não lembro que revista era, mas eu sei que a história era parte do Contra Chapou Pirado, que é um dos álbuns que saiu no Brasil pela Cedibra. Uhum. Aí, quando fui para o Brasil, eu vi que havia álbuns à venda, nem todos, alguns estavam esgotados. Sulfato Atômico era um que não se encontrava mais naquele tempo. Eu comprei todos os que eu conseguia. A Cedibra faliu, acho que em 85, coisa que o valha. Foram Parte do. 29. Foram 29. Sim, sim. A Cedibra faliu tipo em 85, que foi parte do colapso generalizado da editora espanhola Bruguera, que era dona da Cedibra, na verdade. E hoje foi comprada pela Penguin, né? Penguin Books, não é isso? E, na verdade, teve vários elementos pelo caminho. Ela foi comprada por uma editora que era Ediciones B, que essa foi comprada pela Penguin. Mas Muito no fim bem. o resultado é esse, está tudo no Coa Penguin agora. E o Ibanez, nesse período aí, exceto por um curto período em que eu perdi os direitos do personagem durante o processo de falência da Brugueira, esteve desenhando Mortadelo e Salaminho, e quando faleceu ano passado, já tinha feito mais de 200 álbuns, que é uma espécie de recorde. O último aqui no Brasil foi a Copa de 78, se eu não me engano. Se engana porque saiu um álbum pela editora Manole nos anos Sim. 90. Não me engano, porque eu estou falando em relação a Cedibra. Ah, Então, o da Manoli se chamava Os Terroristas, não era isso, não? exatamente, Os Terroristas. Foi um dos primeiros álbuns publicados quando o Ibanez voltou a fazer Mortadelo e Salaminho na Espanha depois do processo da Brugueira, e tinha uma personagem nova que foi muito pouco usada, que era a secretária Irma. Também nele aparece uma personagem que não é familiar do público brasileiro, que é a secretária Ofélia. Uhum. E aí a Irma era meio que a antítese dela, porque ela era bonitona e a Ofélia ficava cheia de ciúmes porque os agentes só tinham olhos para ela, claro. A Irma, se não me engano, tinha sido inspirada numa editora que trabalhava na editora alemã de Mortadelo e Salaminho, que os alemães eles adoram Mortadelo e Salaminho, publicaram todos os álbuns, no tempo da ausência do Ibanez, eles fizeram álbuns específicos para a Alemanha que nunca saíram em espanhol até hoje, só que a tal da garota que inspirou a Irma, ela faleceu, tipo, 10 anos depois, e aí o Ibanez ficou tão chateado que nunca mais usou a personagem. O elenco principal da série até o fim foi Mortadelo, Salaminho, o Professor Bactério, o Super e a Ofélia. E eles tiveram aqui, fizeram um álbum nas Olimpíadas que aconteceram aqui no Rio de Janeiro. Foi o quê? 2016, não é isso? E no Mundial de Futebol também. Pois é, e eu acho que foi um desperdício incrível eles não terem publicado essa aventura, né, cara? Pois é, mas para ser justo, principalmente os de mundiais de futebol, não são as aventuras mais inspiradas do Ibanez. Eu fazia por razões comerciais, a editora obrigava a fazer isso. Então, eles não eram particularmente bem pesquisados ou bem feitos, eles eram feitos com uma antecedência brutal, então não se podia ter nenhuma ideia de quem seria a atração desses eventos, etc. Eram operações muito comerciais. Os álbuns bons do Mortadelo e Salaminho até o fim eram os que não tinham nada a ver com mundiais ou com Olimpíadas. No final, eu estava fazendo até para o Mundial de Basquete, que o basquete ficou hiper popular na Espanha nos últimos anos, quando a seleção espanhola começou a ganhar tudo. Acho que eles Uhum. ganharam até dos americanos numa final olímpica, não sei, não lembro os detalhes, porque eu não tenho interesse nenhum em basquete, mas pronto. E quais são seus álbuns favoritos entre os 29 que aqui foram publicados pela Cedibra? Ora, muito bem. Um deles é, sem dúvida, o sulfato atômico, que eu tenho aqui na edição Olha espanhola. aqui. Vamos resumir um pouco aqui a história deste álbum, né? Que tem a ver com essa substância, né? Que foi criada pelo professor Bactério, que transformava insetos em monstros gigantescos, até que essa substância é roubada por uma ditadura, né? De tirânia. Aí eles vão atrás, né? Para recuperar esta doideira aí antes que ela faça coisas piores, né? Exatamente. Esse álbum foi publicado, se não me engano, em 68.
porque Uhum. o Hotel de Salami tinham só histórias curtinhas antigamente. Aí os espanhóis decidiram criar uma revista de quadrinhos de qualidade, que antes eram todas coisas muito simples, preto e branco, péssima qualidade, etc. E eles resolveram criar uma revista colorida, formato maior, com quadrinhos franco-belgas. Foi lá, acho que estreou o Asterix, Snowgood e outros personagens. E aí o Ibanhas, que era já na altura o autor mais popular da casa, Como era o foi, nome dessa revista mesmo? era o Gran Pulgarcito, que Pulgarcito era a revista chave da Bruguera, que eles publicavam desde o princípio, foi logo depois da Guerra Civil Espanhola que eles começaram a publicar. Pulgarcito era a revista inicial da Bruguera, onde estrearam Mortadelo e Salami, etc. E aí a edição, entre aspas, de luxo, onde saiu o material franco-belga e onde saíram as primeiras histórias longas do Mortadelo e Salami, era o Gran Pulgarcito. Lá o Ibanhas recebeu 2 páginas por número, os números eram semanais, tipo revista de serialização europeia mesmo. E ele tinha 2 páginas para desenhar por semana, ficou super contente, fez o melhor trabalho de desenho que ele fez da carreira dele até aquele momento, e até arte finalizou o álbum. Foi o único álbum que ele arte finalizou por inteiro, de ponta a ponta. Aí, quando terminou de serializar a história, foi transformado em um álbum, realmente vendeu pra caramba, a editora chegou para ele, olha, isso vende bem, estando bem desenhado ou não estando bem desenhado. Você pode fazer mais páginas por semana, reduz a qualidade do desenho e produz mais álbuns. E é por isso que ele fez 200 álbuns em vida, mas não com o mesmo apuro visual do Sulfato Atômico, infelizmente. E o detalhe é que essa capa que você podia mostrar aqui para gente, ela é Nossa, a capa, é uma capa recente e ela é também diferente da capa que está sendo publicada aqui no Brasil pela Figurinha. recente, quero dizer, tem 30 anos, mas tipo, a outra tem 50. É a capa da Cedibra, né? Exatamente. Ela foi feita quando as edições B reeditaram os álbuns do início da coleção da Ases do Humor, depois eles passaram a publicar álbuns inéditos e a coleção virou uma salada. Numa outra coleção, que era Magos do Humor, aqui tem um álbum dessa coleção, repara, ela se chama Magos del Humor. Aqui no Brasil ela se chamava Ases do Humor. Sim, mas a coleção Ases de Humor saía na Espanha também. Só que ela saía pela Bruguera. Quando ela foi cancelada, acho que nem foi até antes, porque ela foi cancelada ainda com a Bruguera em existência, e aí criaram a coleção Magos del Humor. E quando reeditaram os primeiros álbuns, ele fez capas novas para todos eles. Então, essa capa aqui é bem mais recente do que a outra, mas também já é uma capa bem antiga. Você identifica porque o Ibanez ainda fazia o cartucho com a assinatura dele. Repara, Entendi. o cartucho da assinatura dele virou um personagem. Então, em todas as Ah, capas feitas dos anos 90, mais ou menos, até hoje, meados dos anos 90, para aí, o cartucho de assinatura está assim. Então, é muito fácil identificar as capas, entre aspas, recentes do Ibanez. e As que capas foram do Asus publicadas em Portugal pela Plátano. foram publicados até por bastantes editoras, só que nunca seguiu. Saíram menos álbuns em Portugal até hoje do que saíram no Brasil. No Brasil Como se saíram 30 chamavam? Se álbuns. chamavam em Portugal Salamão e Mortadela? Alamão e Mortadela, exatamente. E teve essa série antiga, que foi a mais longeva, e depois várias editoras experimentaram publicar, mas durou pouco. Tipo, a Meribérica publicou 2 álbuns, se não me engano, em épocas diferentes. Mais recentemente, a Asa publicou um álbum na altura do filme, que era o álbum em homenagem ao filme, El Estrelato, mas nunca foram além disso. A série não fez muito sucesso em Portugal. Então, que eu estava dizendo sobre a questão das capas antigas, as capas da Ases del Humor, saíram na Ases do Humor no Brasil, elas tinham uma coisa bem legal, que elas tinham cores pintadas. Eram muito bonitas as cores utilizadas. Só que elas também só ocupavam cerca de 2/3 da área da capa, a parte de cima era sempre uma faixa branca com o título. Sim.
Enquanto as capas posteriores aqui da Magos de L'Amour, por exemplo, esta aqui, que é bem visível, elas já ocupam a imagem inteira, mas tem cores novas. O desenho é de alto nível. Foi praticamente até o fim, porque o Ibanez sempre desenhou e arte finalizou todas as capas e ilustrações da série. Esse trabalho ele exigia fazer ele próprio. Enquanto o interior, às vezes, uma parte das vezes, era eu quem desenhava com outros artes finalistas, e em alguns casos ele só assinava e Ghosts desenhavam, quando ele estava no auge do trabalho, tendo de produzir 9 álbuns por ano. Meu Deus! Me fala sobre essa influência que o Ibáñez tinha do quadrinho franco-belga, porque se você olha para isso daqui, você vai achar um pouco daquele esqueminha lá da escola de Marcinelli. Tem muito do Spirou aqui, não é? É o André Francan completamente. Esse período, principalmente na época do sulfato atômico, ele era muito influenciado pelo André Francan. Eu acho que tem um álbum, penso que é um dos primeiros, o Safari da Avenida, que ele começa por uma sequência que é igualzinha a de um álbum do Spirou. Agora eu não lembro se é do Spirou ou do Gaston, mas com um ladrão subindo no telhado, etc. Essa sequência é absolutamente igual a uma do Francan, e não é o único plágio do Francan que o Ibanez fez nesse período, mas isso foi só nessa época e parou. Embora a influência tenha durado até o fim da carreira do Ibanez, ele se descolou um pouco do estilo do Francan, que era muito praticado também na escola de Marcinello. A escola de Marcinello gira muito em torno do Francan. E passou a fazer trabalhos mais personalizados depois disso. Essa aqui é a parte, digamos assim, mais original do trabalho do Ibanez. No princípio, ele foi influenciado por outros caras que não são conhecidos no Brasil, como o Vasquez, que era o principal nome do humor da escola bruguera, e outros autores que são completamente desconhecidos. Se um dia sair no Brasil o álbum é O Inverno do Desenhista, do Paco Roca, não sei se já Aqui. saiu. Não, não saiu aqui, eu tenho em espanhol. Ok, eu tenho em português e a introdução da edição portuguesa fui eu quem fiz. Oh, que maravilha! Mas esse álbum explica muita coisa sobre como eram os primórdios da Brugueira. Até o Ibanez aparece como personagem bem novinho, na Sim, sim. época ele era o novato da editora, e é bastante interessante para as pessoas entenderem como é que aquilo funcionava. O que você pode dizer para a gente dessa resistência que existe tanto no Brasil e em Portugal, eh, quanto à publicação de álbuns como esse, que não são álbuns adultos? Na nossa época, na minha época, a gente era acostumado a curtir quadrinho juvenil, que lá fora, na França, eles chamam de tout public, né? Que existe. Eu já fiz essa pergunta diversas vezes. O que a gente vê aqui no Brasil e a gente vê também em Portugal é que o quadrinho ele se tornou uma coisa muito adulta. E essa coisa do humor, do cartoon, se perdeu um pouco. Eu acho que existe uma resistência tanto do leitor quanto das editoras. Então, eu dou parabéns aqui à editora. O que você acha disso? Você acha que isso vai quebrar um pouco? O quadrinho vai continuar? Ou o mangá? Porque o mangá ocupou um pouco esse espaço do juvenil. Então, você acha que o quadrinho ele vai continuar muito mangá e muito adulto? E cadê o espaço para essas coisas aqui? Bem, Tipo Asterix, sim, Espirru e por sim. aí vai. Primeira coisa é, esse material não é necessariamente juvenil. Como o próprio nome, ele é tout public, pode ser lido por todos. O Asterix é um exemplo bastante patente que é possível fazer histórias que agradem tanto o público juvenil quanto o público adulto, de forma proporcional. O próprio Karl Barks fazia isso lá muito antes de Disney. todo mundo, exato. É uma coisa complexa de se fazer, mas que vale muito a pena. Ah, não sei bem dizer quanto ao Brasil. Aqui em Portugal, o principal problema é uma questão de vendas, porque
O público de quadrinhos português envelheceu bastante, e aí quando se lança um material juvenil que não seja conhecido, material conhecido o pessoal pega, porque, como eu disse, é todas as idades. Por exemplo, minha editora publica Lucky Luke e Marsupilame, por exemplo, que são materiais que são conhecidos aqui. Só que uma série nova, nós estamos sondando uma série nova franco-belga juvenil para publicar aqui. Material maravilhoso, não vou dizer qual é, porque não temos nada Tomara assim. que seja o Frank, sem letra A. Eu estou aqui especulando, hein? Infelizmente não é, mas Frank é um material que eu acho excelente também. É, Já no Brasil, eu acho que há espaço para isso, porque ainda há muito público infantil que lê. Basta ver o sucesso da Mônica até hoje. Eu recentemente convenci uma editora, não vou dizer qual é, não vou dizer qual é a série, mas eles vão publicar uma série franco-belga bem tradicional, tu publique. Quando for anunciado, você vai saber. Tá bom. E sempre estou nessa batalha, porque qual é o grande segredo do quadrinho franco-belga? É exatamente que tem muito material juvenil legal, moderno, né? Porque as pessoas pensam sempre, isso é Asterix, Tintin, não sei o que, coisa de 1900 e não sei quanto. Não. Todo ano sai alguma série nova, muito boa, para o público juvenil, que só é publicada na França, na Vou prática. dar um exemplo para você que é Sozinhos. Seul. Isso é Isso é maravilhoso. maravilhoso, maravilhoso. Eu tive agora na França, comprei a terceira integral. Comprei, tô com todos. Aí o pessoal vê aquele desenho, cartunzinho, não sei o que lá, rejeita. Tem uma rejeição imediata no Brasil, porque aqui se curte um traço realista, cara. E chega. Mas repare que esse traço não é necessariamente infantil, também pela Deepuy, o mesmo desenhista, ele desenha o Soda, que é uma série policial bastante violenta. Mas ela também ela não é realista, também é um desenho meio cartoon. Mas o que eu falo é o desenho cartunesco. Só porque o desenho é cartunesco, não significa que o material é infantil ou mesmo de humor. Com certeza, com certeza. É isso que é difícil, às vezes, fazer o público brasileiro entender. Que, felizmente, em Portugal a gente não tem esse problema ainda. Mas tem essa questão, que eu acho curioso, porque o mangá ninguém implica com isso. O mangá também tem Exatamente. desenho muito cartunesco às vezes, mas o pessoal não, isso aqui não é necessariamente para criança. Pronto, eu sei. Mas por que quando o material ocidental tem essa barreira, não faço ideia. Mas então, assim, eu acho que o grande segredo do quadrinho franco-belga é ter esse material infantil que vai formando novos leitores. Eu vou todos os anos no Festival de Bruxelas. A Deepuy, que é a grande editora de quadrinhos belga, tem um stand enorme, está sempre recheado de criança. Sempre recheado de criança lá dentro. E eles têm eventos para crianças, aí fazem uma apresentação com os desenhistas, ficam demonstrando lá em painéis, e aí tem concursos. Quem é o personagem não sei das quantas? Fulano. Eles ganham álbuns. É uma coisa linda de se ver. E, tipo, essas crianças vão crescer, vão virar leitores adultos. Estão sempre renovando. Você vai no Festival de Angoulême, tem todas as idades Não, e a gente tem que da lembrar criança que ao eles, velhinho. sim, que eles mantêm a publicação do jornal Espirru, né? Exatamente. Toda No semana. papel, em papel. Exato. Tive agora na França e comprei uns exemplares. Maravilha, maravilha. Qual o futuro que você acha que Mortadelo e Salaminho pode ter em Portugal? Você mesmo que tem uma editora aí, o Brasil saiu na frente com o relançamento, né? Verdade, verdade. Aqui eu acho mais difícil, na verdade. Porque isso já saiu por muitas editoras diferentes e nunca conseguiu emplacar direito. Eu sempre acho que publicando os álbuns certos, a gente chega lá. Eu acho que Também, também, como faz a pipoca, o Pipoca e Nanquim, eu acho, cara, que vale mais a pena você publicar os integrais. Porque ficar esperando, vai publicar um álbum, aí daqui a um ano publica outro. A gente não sabe se as pessoas vão acompanhar. Você publica logo um integral com 4, 5 histórias, e aí você já
O que que você acha? É uma ideia, mas para essa série não faz grande diferença, porque você precisaria de 20 integrais, 30 integrais. Mas já adiantaria, né, cara? Porque se você levar um ritmo de um ano, a gente vai levar 29 anos para chegar até o fim da série, só com a primeira fase lá do Brasil. Ah, sim, claro. Mas no caso do Mortadelo e Salaminho, eu sempre digo, não vale a pena tentar publicar a série inteira, que você não vai conseguir. E para aí, um terço dos álbuns beiram a ilegibilidade. Tem, tipo, a série se divide. Tem um terço muito bom, um terço na média e um terço que são quase elegíveis. Entendi. A sua sugestão, então, seria publicar, fazer uma seleção. Vamos fazer uma seleção. Não precisa Exatamente, uma necessariamente seguir uma seleção. ordem. Exato. E também porque há outro fator, agora está se tornando um problema técnico razoavelmente sério, que é Ibáñez, que faleceu agora, tinha 80 e muitos anos, cresceu na Espanha franquista, então ele desenhava alguns personagens de outras etnias e tal, com aquele desenho estereotipado que se vê, material antigo, que é julgado hoje em dia extremamente racista. Mas repare que, para mim, o racismo não é forma, é conteúdo. Que o Ibáñez não estava fazendo isso para gozar com esses povos. Até porque o povo que é mais parodiado em Mortadelo e Salame, de longe, assim, 100 vezes mais que colocar, são os próprios espanhóis. Nos olhos de Mortadelo e Salame, a sociedade espanhola é completamente disfuncional, as pessoas são preguiçosas, agressivas, os políticos são todos corruptos, nada funciona. Você olha para isso e, pô, sabe, se tem um alvo na sátira do Ibáñez, são sempre os próprios espanhóis. Só que explicar isso ao público pode dar um pouco de trabalho, e tem gente que, não importa a explicação que você conhece, já acusa o material. Tivemos aí recentemente o caso do Dani, na Bélgica, Exatamente, né? Do exatamente. álbum. Como é que se chama mesmo aquele álbum? Espirru e a Gorgona Azul. Exatamente, que inclusive foi retirado de circulação e virou um dos álbuns mais caros aí nesse momento. Para você comprar um quadrinho desse, é uma fortuna, né? A gente Ainda tem um bem que eu aqui. tenho Bom, a não edição vamos. do Não, colecionador. você tem um também. Não vamos entrar no mérito dessa questão. Eu vou terminar aqui a entrevista, cara, te agradecendo e fazendo uma pergunta. Você tem alguma informação sobre a série Mortadelo e Salaminho, se ela continua após a morte do Ibáñez, até porque ele deve ter uma equipe altamente treinada para fazer isso? Na verdade, não. Durante cerca de 20 anos, era só ele e um arte finalista, que era o Juan Maria Munhoz. Nos últimos anos, assim, lá pela altura da pandemia, e você estava na Espanha naquele momento, ele brigou com o Munhoz, não sei motivo, e começou a trabalhar com outro arte finalista que não era tão talentoso, também não estava há 20 anos trabalhando na série, não é? E pronto, como por essa altura a produção do Ibáñez tinha se reduzido bastante, eu já estava começando a fazer só um álbum por ano, Também já devia estar com mais de 80 anos, ou alguma coisa assim. estava com mais de 80 anos. Esse nacionalista nunca chegou a ser realmente convincente. E o pessoal da antiga Bruguera, que eram os desenhistas espanhóis dessa escola, que poderiam continuar a série, já estão todos aposentados ou mortos. Então é muito complicado. O último álbum que saiu poucos meses depois da morte dele na Espanha, que era exatamente o álbum que era das Olimpíadas da França, não era o Mundial das Olimpíadas da França, ele foi publicado como estava, só com o lápis do Ibáñez até onde ele foi, esboços das páginas e roteiro e tal, e ninguém mexeu nisso. Até dava para ver que o lápis dele, com 80 e tantos anos, ainda era absolutamente excepcional. Mas é tipo, quanto à questão do Mortadelo e Salame, eu não sei se a Penguin vai continuar com isso, né? Eles teriam de arranjar uma equipe nova. Seria a forma óbvia de se começar uma equipe nova, embora, tipo, como era o álbum de Olimpíada de 2024, já está um pouco
datado, não, não tem como fugir. Mas estamos completamente na incógnita. É difícil dizer, porque a série ficou tão ligada ao próprio Ibanez que é complicado, que mesmo que você encontrasse um desenhista capaz de imitar o trabalho dele, os argumentos dele, como eu digo, variava muito a qualidade, mas no seu auge, são muito difíceis de encontrar equivalente. Cara, olha só, muito obrigado. Você é uma sumidade, cara, um cara que entende muito de quadrinhos. Você tem um conhecimento incrível. Você é aquele cara que não precisa ler nada, você sai falando porque você entende, você conhece. E você abrilhantou muito, cara, porque a ideia inicial que eu tive foi: vamos fazer uma resenha. Geralmente vai durar o quê? 3 minutos. Mas isso que a gente fez aqui foi um bate-papo maravilhoso, muita informação que você passou aí. Te agradeço, cara. Sucesso na sua editora. Tomara que um dia você relance Mortadelo e Salaminho. Não estou vendo muitas chances, não, mas a esperança é a última que morre. Bom, vontade não falta. O problema é convencer meus 12 sócios. Faz uma parceria lá com o jornal O Público, que você vai vender tudo. Bota na banca de jornal. Tá bom? Sugestão, né? Trouxe aqui até uns álbuns que eu quisesse mostrar. Aqui o filme, que tem o DVD espanhol. E aqui alguns álbuns que eu poderia mostrar. Que são de colecionador do História de Mortadelo e A história Salaminho de Mortadelo e Salaminho. e do Touradas em Madrid. Oh, Só saíram essas três edições de colecionador que são bastante essenciais com o sulfato atômico. Aqui uma coisa legal do sulfato atômico é as páginas de guarda feitas para essa edição. que não tem no Brasil. Não tem no Brasil, não tem na edição atual espanhola. Uhum. Essas eu só vi aqui até hoje. Maravilha. E, tipo, repara o logotipo, é uma beleza. Ó, É verdade. Nossa, muito legal, muito legal, muito legal. sabe? Eu até É mostrei para o funcional, pessoal. né? Uma marca funcional, né? Aqui a figurinha da página de guarda. Pelo menos uns 20 álbuns da série, a falar por baixo, tem guardas customizadas. Muitos têm títulos customizados, tipo, olha aqui, o Touradas de Madrid tem um título customizado. Uhum. E assim por diante. O Ibanez fazia isso tudo. Os editores chegavam, faz não sei o que pra gente. Lá, pá, 15 minutos despachava um homem. Era uma máquina. E os próprios espanhóis não costumam explorar muito. Por exemplo, aqui é a versão atual, do aniversário de 60 anos dos personagens, que foi quando eu estava lá na Espanha, do Contra a Gangue do Torresmo, tipo, não tem guarda Uau! customizada, tem a guarda tradicional, que Mas é isso a gente encontrava nos álbuns da Cedibra, se eu não me engano. assim, tem a guarda tradicional dos álbuns, mas ele tinha uma guarda customizada quando foi publicado Que, que, originalmente. que legal. Aqui repara que é uma capa nova, não é? Também. Maravilha, maravilha. E ele também não tem título customizado, que tinha, aliás, não tem nem a figura de rosto customizada, que eu também tinha no Entendi. original. E aqui alguns álbuns que saíram nesse especial de 60 anos, que vale a pena aqui. Matheus Samir contra Fred Krueger, Pesadelo, né? é, que é uma história. Fred Krueger é o vilão, feito lá nos anos Que 90, ou coisa. maravilha, que maravilha. É, isso aqui é homenagem ao cinema, né? Eles encontram figuras de cinema por todos os lados, para capa de Star Wars e tal. Maravilha. Aqui que eu recomendava muito fortemente a publicação é o especial de 100 anos de quadrinhos, que eles enfrentam uma gangue que rouba uma máquina, qualquer professor bactério, que dá as capacidades dos personagens dos quadrinhos para os personagens. Então eles lutam contra o Super-Homem, o Homem-Aranha, o Uau! Batman, o Fantasma, o Tarzan, Mandrake. Maravilha. Então tá bom, olha, boa noite para você, porque é em Portugal, que horas são? Aqui no Brasil, 10h33 em Portugal. 1h30 da manhã.
Ah, meu Deus do céu. Vai dormir, Pedro. Vai dormir que você está precisando. Um Tá abraço, cara. tranquilo. Valeu. Tchau. Tchau.